Ei, eu tô grávida de ti. Assume, por favor. Por favor. Eu sei que já faz 2 anos que a gente terminou, mas não interessa. Filho é quem é, pai é quem cria. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. Bora comentar esse áudio, né? Que eu espero que seja uma brincadeira. Mas, apesar de esperar ser uma brincadeira, são situações que podem acontecer, né? Então, eu gosto sempre de falar isso, né? Os vídeos de exemplo não são necessariamente vídeos reais, os vídeos, tá? Agora, as situações podem acontecer, elas podem ser reais, certo? Dito tudo isso, o que aconteceu aí nesse caso, né? O que nós podemos notar, provavelmente, é uma pessoa que provavelmente tinha um relacionamento bacana, tá? O cara, ele devia ser ponta firme, cara firmeza, fazia as coisas, era um bom namorado e tal. Porém, houve aquele instante onde os estímulos, né, ao redor aí, os estímulos, né, externos, vamos dizer, criaram nela a necessidade de não quero mais, eu não quero ter essa tranquilidade, essa paz, eu quero simplesmente curtir, aproveitar, eu sou jovem, né? Eu tenho tanto para viver, né? E esse aspecto ele acontece no comportamento humano de modo geral, né? Com homens, a tendência desse tipo de comportamento, né? Muitas mulheres apontam a ideia da crise dos 50 e tudo mais, então alguns caras também acabam adotando esse comportamento dentro de um relacionamento. Agora eu quero curtir, quero fazer outras coisas e tal. Então são situações que acontecem? Sim, são situações que acontecem dos dois lados? Sim, dos dois lados. Mas, apesar disso tudo, né, eu acho que o grande X da questão desse caso é o retorno, né? Como que o retorno se deu? Né? O retorno se deu por meio de uma responsabilidade que ela não quer arcar sozinha, que é o filho que veio, né, dessa diversão toda, dessa alegria toda que ela decidiu ter, né? Então, provavelmente, se durante esse término do relacionamento, esse período aí de 2 anos, se eu não me engano, se ela tivesse encontrado um outro cara ali muito mais interessante, que decidisse assumir o relacionamento com ela e tal, ela não ia mandar mensagem. Mas a real é que caras interessantes, eles, né, são geralmente pessoas inteligentes, eles têm noção das coisas, né? E a consequência é que eles preferem perfis que são instáveis, que gostam de viver essas fortes emoções e tal, apenas para as emoções, os momentos, né? Então são conexões momentâneas, não são coisas feitas para durar, né? Agora, um filho geralmente não é uma conexão momentânea, né? A não ser que você decida colocá-lo para adoção, enfim, alguma coisa do tipo. Mas, de modo geral, não é assim que acontece na maioria dos casos. Então, é uma situação um pouco mais eterna, né? Entre aspas. Então, há uma consequência de que, e agora? Né? Toda a minha vida eu me movimentei para viver o momento, para viver uma emoção que iria durar certo período e depois iria acabar. Seja a emoção da paz e tranquilidade de um relacionamento até que ele parecesse monótono demais e eu não quisesse mais, né? Até mesmo as emoções mais fortes, as emoções, né, de ficar com vários parceiros, enfim. Então, a vida inteira a pessoa ela se dedicou a esse tipo de emoção. Nada que dura. E a partir do instante que você está diante de um exemplo de emoção que tem a tendência de durar para a vida toda, né, que é o filho, isso causa sim um susto muito grande. Então a pessoa ela perde a noção das coisas. Por consequência, ela consegue até mesmo mandar mensagem para um cara e falar: olha, o filho é seu, tá? Assume por favor. Um ato realmente desesperado, né? Um ato que, obviamente, a maioria esmagadora das pessoas olha e entende que é totalmente reprovável, que isso é um absurdo, que não é algo bacana de se fazer. Provavelmente nos comentários o que não faltam são pessoas falando sobre isso, né? Mas a real é que esse sentimento ele faz todo sentido quando você relaciona a vida pregressa dessa pessoa. E é por isso que é tão importante falarmos sobre o passado, sobre isso, sobre aquilo, porque o passado ele define muito do que é o futuro, do que vai ser o futuro. Estudar história é um exemplo, né? Você estuda a história para não repetir os erros do passado, certo?
Então, apesar disso acontecer com muita frequência na história da humanidade, né? Nós repetimos erros e erros. Ah, não, mas agora vai dar certo. Agora desse jeito vai ser diferente, vai ser melhor, né? Então, o ser humano ele continua fazendo as mesmas ações esperando que o resultado seja diferente, tá? E na maioria esmagadora das vezes não vai ser, tá? Então temos aí mais um exemplo de uma situação onde pode até ser que o cara fale, tudo bem, vou assumir aqui a criança e tal, vou voltar à minha condição de namorado bacana, que ela entende que eu tenho responsabilidade e tal. A partir do momento que for colocado para essa pessoa mais uma situação emocional ali, provavelmente ela vai tomar a escolha emocional, a escolha das fortes emoções, tá? E é por isso que não se deve ir por esse caminho, mesmo numa questão de, não, o importante é perdoar, sei lá, perdoar é algo divino, é algo sagrado e tal. Beleza, o perdão ele é importante. Agora, nesse caso, assim como em vários outros, eu acho que o crucial não é o perdão. O perdão ele é necessário para você até. É um sentimento positivo na sua vida. Você não ficar com ressentimento, não ficar com mágoas, né? Simplesmente entender. Beleza, foi uma escolha da pessoa. Eu não tenho controle sobre a escolha de terceiros. Eu não tenho posse sobre ninguém, tá? O que eu tenho é a posse, vamos dizer assim, do meu pensamento de quem eu sou, tá? Então, eu acho que o melhor exemplo desse caso é olhar para essa situação, olhar para esse áudio e olhar realmente com um sentido mais do tipo, ela está em desespero, ela está buscando que outra pessoa tome para si a responsabilidade dos atos dela e cabe única e exclusivamente a ela ter responsabilidade sobre os seus próprios atos. Do mesmo modo que você não terá controle se no futuro, né, você decida, vou assumir as coisas e tal, e no futuro ela decidir ir embora, fazer alguma outra coisa do tipo com você, você não tem controle sobre isso. Então ela também não tem controle sobre você, sobre o que você vai fazer da sua vida e sobre o que deve ou não ser interessante para você, tá? Então, coloque isso sempre na cabeça. O eu, né, por mais egoísta que possa parecer e tal, o eu sempre é mais importante, tá? Sempre, tá? Mesmo em situações até mesmo de pais e filhos. Se você tem um filho, o filho decide ir por um caminho que você não consegue concordar, tá? Você pode entender que, obviamente, ele não é sua posse, não é sua propriedade, tá? Ele é uma pessoa, um indivíduo. Respeitar a individualidade é importante, seja o que for, tá? Mas entender também que, do mesmo modo que você respeita a individualidade dele, ele deve respeitar a sua, tá ok? Então você vê que esse é o recado no fim desse vídeo, né? Respeite a individualidade, mas assuma tanto os seus erros e suas responsabilidades, mas não assuma o erro alheio, tá bom? Não faça isso, tá certo? Então é isso, cowboys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.